Abra para a sua alma o Salmo número 136 e veja que o salmista, em todos os versos do Salmo, diz: o seu amor dura para sempre. Quando a sua alma se levantar contra você, dizendo que Deus não foi fiel em cumprir alguma promessa, leia para ela Hebreus capítulo 6, quando o autor diz: o Senhor não pode mentir, e Ele será fiel às suas promessas. Quando a sua alma se levantar contra você, para dizer que você foi expulso da presença de Deus e que não terá mais parte no meio do seu povo, diga para ela o que Jeremias escreveu em Lamentações: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando a sua alma lhe quiser enganar, lembre-se da grande promessa cumprida em Cristo Jesus. Logo depois da minha e da sua queda, dos nossos pais do Éden, Deus fez uma promessa à humanidade, dizendo a ela: olha, eu te darei um que esmagará a cabeça da serpente. Anos depois ele chamou Abraão e lhe fez a mesma promessa, dizendo: um dos teus filhos abençoará toda a terra. Tal promessa passou de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó a José. José morreu no Egito escravo, mas ele entregou a promessa aos seus filhos. Seus filhos, 400 anos depois, entregaram as promessas a Moisés. Moisés saiu do Egito com o povo, não entrou na terra prometida, mas passou a promessa a Josué. Josué conquistou a terra, colocou o povo ali, morreu na terra prometida, mas passou a promessa aos juízes. Os juízes passaram as promessas aos reis, os reis passaram as promessas aos profetas, e mesmo quando o povo de Deus estava no cativeiro, eles se levantavam para dizer: Deus será fiel. 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. E de repente João abre o seu evangelho dizendo que nós vimos o Verbo encarnado entre nós, a glória do unigênito de Deus. Nós lemos Lucas nos relatar a primeira pregação de Jesus em Nazaré. Quando lendo as profecias de Isaías, ele abre o rolo e lê uma porção, e ao término da leitura diz: tal a escritura que falava sobre o Salvador, a promessa de Deus se cumpriu hoje diante dos nossos olhos. Sabe o que é isso, queridos? Fidelidade de Deus. Deus foi fiel, Ele é fiel, Ele será fiel na sua vida. Amém? Lembre-se das promessas de Deus em dias de estudo, mas lembre-se de uma particular. Muitos crentes não gostam dela, mas deveriam amar a promessa de que um dia Jesus voltará para nos buscar. Se você deve se lembrar das promessas de Deus diante do desespero, você deve se lembrar especialmente dessa: o nosso desespero tem um dia certo para ser vencido. Jesus voltará uma segunda vez, diz Hebreus capítulo 9, para buscar aqueles que o aguardam. E ao chegar, Ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. Ele retirará do nosso corpo toda enfermidade. Ele arrancará do nosso coração toda inclinação pecaminosa. Nunca mais nós entraremos em desespero. Nunca mais nós vamos derramar uma lágrima sequer por um sofrimento. Nunca mais choraremos por pecar contra o nosso Deus. Fui fazer uma visita, e quando entrei na casa dos nossos irmãos, estava lá uma irmã que há muito eu não via. E eu disse: como vai você, querida? Uma senhora já há quase 80 anos. E ela me disse: pastor, cheia de dores, estou completamente coberta de dores. Sem pensar, irmãos, eu disse uma palavra de crente para crente. Disse: minha irmã, suas dores estão com os dias contados. Ela olhou para mim e disse: pastor, eu espero esse dia mais do que tudo na vida. Aleluia. Outras pessoas talvez teriam dito: está repreendido, pastor, quero viver mais uns 80 anos. Como
como se a terra pudesse se comparar ao céu, como se um filho fosse mais precioso do que o Filho de Deus, como se as mais belas paisagens da terra pudessem chegar perto do que nos aguarda na glória celestial. Diga ao seu coração hoje: o desespero vai acabar, Jesus vai voltar, e eu vou morar com Ele para sempre. Amém, querido? Amém. Terceira resposta do salmista Asaf: diante do desespero, nós devemos recordar os grandes feitos do Senhor. No verso 10 ele diz a razão da sua angústia ou do seu desespero. Eu pensei, diz ele, a razão da minha dor, da minha enfermidade, é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ela parece estar parada, congelada. O imutável Deus parece ter mudado. O poderoso Deus parece ter retraído sua mão, e eu não vejo mais o seu agir. Como é que ele lida com essa aparente mutabilidade de Deus? Ele começa a recordar os feitos do Senhor. Diz ele: eu recordarei os feitos do Senhor, os teus antigos milagres. Mais do que lembrar deles, eu meditarei em tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ou seja, eu vou trazer à mente, eu vou imaginar, eu vou olhar com atenção para os feitos do Senhor. E a conclusão que ele chega é essa: os teus caminhos, Senhor, são santos. Em outras palavras, nem sempre eu os entendo. Tudo está escuro e eu me acho em desespero. Mas o Senhor é santo, perfeito, justo. Em algum lugar o Senhor está trabalhando, porque não apenas tu és santo, diz o salmista, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és um Deus de maravilha, que mostra o teu poder entre os povos. E aí ele se lembra especialmente disso: com braço forte resgataste o teu povo. Você se lembra do Êxodo? De como Deus tirou o seu povo do Egito? O Egito era potência mundial. Os israelitas eram escravos, não tinham armas. Quem os tirou do Egito, irmãos? O braço forte do Senhor. O salmista está dizendo: o Senhor fez no passado. Os nossos pais nos transmitiram as histórias gloriosas da salvação. Então tudo o que eu quero, Senhor, é que tu estendas outra vez o teu braço sobre a minha vida. Eu sei que tu podes, e eu sei que o Senhor vai fazer. Diante do desespero, nós precisamos fazer uso da nossa memória cristã. Você não começou a andar com Cristo ontem. Você deveria ter um diário para marcar todas as dádivas e bênçãos que o Senhor deu. Porque quando em desespero, geralmente esquecemos do passado. Não lembramos que Deus nos livrou de coisas piores e nos abençoou com bênçãos maiores. Conversando com o pastor Zedilson, chorando com ele por sua tristeza em não poder pregar o Evangelho como ele gostaria no Senegal, ele parou e disse: sabe, pastor Renan, eu sei que Deus pode fazer milagres. E eu disse: eu também sei, pastor. E ele me contou. Ele estava numa aldeia muçulmana em Guiné-Bissau, ele é um pioneiro, e disse: eu vou levantar uma igreja aqui, ou um templo. E ele fez isso com taipa. E quando levantava as paredes daquele lugar, o líder muçulmano chegou para ele e disse: eu não quero a casa do seu Deus aqui. E ele, cheio de ousadia, disse para o líder muçulmano: mas se ele quiser, você não vai impedir. E o líder muçulmano disse: eu vou derrubar essa casa. E o missionário disse: como você vai fazer isso? E o líder muçulmano apontou para as nuvens carregadas e disse:
elas vão derrubar a casa dos seus irmãos. O missionário ficou triste, entrou na sua casa, também em Taipa, ficou de joelhos e começou a orar. E disse: Deus, o teu nome não pode ser envergonhado nesta aldeia. Há 3 pessoas que se converteram ao Senhor. Glorifica o teu nome aqui. Cheio de ousadia, ele se levantou, foi à casa do líder muçulmano e disse: para que você saiba que o nosso Deus é o verdadeiro Deus de toda a terra. Vai chover em todas as aldeias em volta, só não vai chover aqui. Você crê nisso? Nós estamos vivendo uma espécie de incredulidade generalizada por causa da televisão. O milagre está tão banalizado que uns acreditam demais, outros não acreditam nada. Porque os milagres são comercializados para o bem do homem. Mas quando olhamos para a Bíblia, eles acontecem para a glória de Deus. E no campo missionário, eles acontecem muito quando há confronto de poder. Por 15 dias não choveu naquela aldeia. O missionário levantou a igreja, colocou o teto de zinco sobre ela e começou a fazer culto. Até que o povo veio a ele e disse: missionário, peça a Deus que mande chuva, pois nós vamos perder a plantação de arroz. Ele disse: eu vou orar e Deus vai mandar chuva, mas vocês precisam se render a Jesus Cristo. Ao sair, queridos, de Guiné-Bissau, o pastor Zé Wilson deixou a maior comunidade de ex-muçulmanos convertidos a Jesus Cristo da África Ocidental. 130 adultos, fora centenas de crianças convertidos aos pés do Senhor Jesus. Você tem histórias assim, às vezes só não lembra, mas você precisa acessar a memória. O Deus que foi fiel ontem será fiel hoje, e o que Ele fez na sua vida há 10 anos, Ele pode fazer hoje para a glória do seu nome. Amém, querido? Amém. Mais do que qualquer obra e feito de Deus, do ponto de vista existencial, nós precisamos recordar a cruz. Nós precisamos olhar constantemente para o Calvário, para aquele pedaço de madeira, símbolo de maldição para os romanos, símbolo de maldição para os judeus, mas símbolo de redenção para os cristãos. Nós precisamos olhar constantemente para a cruz, pois o maior de todos os feitos de Deus está ali. E talvez você nunca tenha percebido, mas isso foi feito em meio ao desespero. Jesus, antes de subir a cruz, foi a um jardim do Getsemane, jardim do pisoteamento, lugar de esmagar uvas. E chegando naquele lugar, diz Mateus que ele estava angustiado até a morte. Lucas diz que o seu desespero era tão grande que o seu suor se transformou em sangue. Ele suou, transpirou sangue. Para piorar, quando ele voltou aos seus colegas discípulos, para quem pediu: velem comigo nesta hora tão difícil, todos estavam dormindo. Ele sobe a cruz depois de apanhar muito, e como se não bastasse, ele sente o que nós nunca poderíamos sentir plenamente: meu Deus, por que me abandonaste? E aí você olha para aquela cena e se pergunta se Deus abandonou o seu Filho unigênito, ou seja, de qualidade única. O que será do resto da humanidade? Foi no meio daquele desespero que o Filho unigênito de Deus nos salvou do desespero do inferno. Foi no meio do desespero de receber a santa justiça de Deus que Jesus abriu as portas das nossas prisões e nos arrancou do nosso pecado, nos permitindo não viver em desespero para sempre. Ele não nos chama para algo que Ele não viveu. E mais do que isso, alguns dizem que Ele é uma luz do futuro. Não. Ele é uma luz que percorre todo o túnel com
o seu povo. Mas para nos levar ao céu, Cristo viveu o inferno na cruz do Calvário. Lembre-se disso. Lembre-se do ato redentor de Cristo na cruz do Calvário. E por fim, queridos, diante do desespero, nós devemos confiar na liderança do bom pastor. O salmista ainda está pensando no êxodo, ele ainda está pensando na travessia do Mar Vermelho. Ele diz a partir do verso 16: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, elas se partiram ao meio. As nuvens despejaram chuvas e ressoou nos céus o teu trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estremeceu, estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas profundas, e ninguém viu as tuas pegadas. Deus abriu o mar, fez o seu povo passar a pés enxutos, matou o exército de Faraó, levou o seu povo em segurança até o outro lado, e ninguém viu as suas pegadas. Só porque não o vemos, isso não significa que ele não esteja presente. O mar se abriu para a passagem do povo de Deus e se fechou para a destruição dos egípcios. E diz o salmista que, como um pastor, Deus guiou o seu povo. Muitas vezes não sentiremos a presença de Deus. Muitas vezes não veremos sinais de suas pegadas. Muitas vezes procuraremos, queremos encontrá-lo, não poderemos. Mas isso não significa que ele está longe. Você e eu sabemos. Asaf e os judeus do Êxodo sabiam que o Senhor está sempre presente com o seu povo. E Ele é o nosso pastor, queridos. Ora, Ele nos levará às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, às veredas da justiça. Mas vez por outra, Ele mesmo nos conduzirá por entre os vales da sombra da morte. Mesmo nos dias tenebrosos, tenhamos uma certeza: o seu cajado e o seu bordão nos consolam, pois Ele está conosco. A determinada altura do seu ministério, Jesus disse ao povo, João capítulo 10: vocês precisam entrar pelas portas do aprisco de Deus. Se vocês não entrarem pelas portas do aprisco de Deus, vocês não serão salvos. Vocês precisam ouvir a voz do pastor de Deus, ou o pastor que Deus enviou. E eu sou esse pastor, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Se Ele fez o mais difícil, por que Ele não estaria conosco diante dos problemas bem menores da nossa vida? Olhe para Ele, siga a sua voz, e mesmo quando aparentemente Ele estiver distante, saiba, Ele está com o seu povo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, queridos.